Olá, guerreiro, tudo bom? Tranquilo aí, né? Vamos dar continuidade então. Então, dentro ainda da teoria dos conjuntos numéricos, vamos falar então hoje do conjunto dos números complexos. Vai ser o nosso último conjunto numérico, tá certo? Conjunto dos complexos. Inicialmente vamos dizer uma introdução, vamos falar da representação algébrica, das operações e o conjugado de um número complexo. Essa primeira aula vai ser uma aula tranquila, bem light, tá certo? Mas é essencial que você tenha entendimento dela para o prosseguimento das aulas seguintes, que envolve esse assunto conjuntos complexos, que muita gente não gosta, mas que dá para ter uma boa assimilação desse assunto. Vamos lá. Vamos primeiro analisar a seguinte situação. Ó. Eu tenho essa equação aqui, a equação x ao quadrado mais 9 é igual a zero. Se nós fôssemos resolver, então ia ficar x ao quadrado, né? Eu vou passar esse 9 para o outro lado da igualdade, ele está com sinal positivo, ele vai passar com sinal negativo, menos 9. Quando chega nesse ponto, a gente encontra uma dificuldade, aparece um problema. Porque nos reais, no conjunto dos reais, você não vai achar nenhum valor, tá certo? Que você vai atribuir para x e elevar esse valor ao quadrado e esse valor dá igual a menos 9. Ou seja, quando nós estamos falando do conjunto dos reais, essa operação praticamente parava aqui e você ia falar que não existe valor, tá certo, para x, não existiria raiz para x, então, real, tá certo? No qual esse valor ao quadrado deve ser igual a menos 9. Ou seja, então parava a resolução aqui. No entanto, o que aconteceu? Criou-se, tá certo? Criou-se uma determinada unidade, um determinado valor, um determinado número imaginário, tá certo? Um número imaginário para resolver questões desse tipo. O que seria então? A gente poderia escrever isso aqui, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, x ao quadrado, tirando o quadrado, né? Eu vou colocar então mais ou menos raiz de menos 9, tá certo? Isso aqui eu ainda posso escrever assim, ó, x igual a mais ou menos raiz de 9, que multiplica menos 1, né? Multiplicado por menos 1, sem problema nenhum, né? Ou seja, isso aqui, tá certo? Não tem problema nenhum, tá tudo dentro da normalidade ainda. X é igual a mais ou menos, ainda posso separar raiz de 9, que multiplica raiz de menos 1. A gente continuaria com o mesmo problema. Essa primeira parte aqui, sem problema nenhum, a gente consegue resolver. A raiz quadrada de 9 a gente sabe que dá 3, né? Sem problema, seria no caso mais ou menos 3. Aí continua esse problema aqui, ó, com a raiz quadrada do número negativo. O que foi criado então? Os matemáticos pensou então numa solução para isso aqui, para continuar, para resolver esse problema, e eles criaram então a unidade imaginária. Ou seja, eles passaram a adotar isso aqui, ou seja, o nosso raiz quadrada de menos 1, como sendo igual a um determinado i. Onde esse i é a nossa unidade imaginária, tá certo? É lógico que isso aqui eu poderia escrever assim ainda, né? Poderia escrever que menos 1 é igual a i ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a nossa unidade imaginária. Isso aqui foi uma criação, foi um artifício dos matemáticos para resolver problemas desse tipo. Com essa ideia aqui, eu passando a chamar isso aqui, tá certo? Dessa unidade imaginária igual a i, né? Ou seja, eu posso colocar então que esse menos 1, no lugar desse menos 1, eu tenho o i elevado a 2, consequentemente, com essa ideia, com a criação dessa ideia de unidade imaginária, de números, de determinados números imaginários, dos quais a unidade imaginária seria essa daqui, a unidade, né? A unidade imaginária seria i ao quadrado é igual a menos 1. A partir disso aqui a gente consegue resolver esses problemas. Como é que ficaria então? Continuando então, usando aquela ideia, eu teria isso aqui então. A nossa parte inicial, x é igual a mais ou menos, essa parte aqui sem problema, né? Vai dar 3. Essa segunda parte, ó, eu tenho o que então? Eu tenho raiz quadrada de menos 1. Ora, uma raiz quadrada de menos 1, tá certo? É a mesma coisa de i ao quadrado. Então, vou apagar isso aqui, ó.
já viram a ideia, já entenderam a ideia. Eu posso colocar então isso aqui, ó, vezes menos 1, que era o que nós tínhamos aqui, né? Só que o menos 1, nós já vimos que foi criada a ideia, a identidade imaginária, e vai ficar assim então, x é mais ou menos 3 vezes raiz quadrada de menos 1 é a mesma coisa que i ao quadrado. Aí agora eu consigo tirar o i dentro da raiz, ficando, portanto, x é igual a mais ou menos 3, que multiplica o nosso i. Consequentemente, ó, com essa ideia da unidade imaginária, tá certo? Desses números imaginários, conseguimos então solucionar esse problema. Aqui nós teremos então ó, um x1, que vai ser o quê? Ó? Menos 3i, e um x2, que vai ser igual a 3i. Ou seja, uma equação de segundo grau, né, com duas raízes. Só que no caso aqui não são duas raízes reais, são duas raízes do conjunto dos complexos, são duas raízes imaginárias. Tranquilo? Ou seja, a partir dessa ideia, então, tá certo? É lógico que não foi só por causa dessa ideia, esse exemplo aqui é um exemplo simplório, um exemplo simples, é um exemplo didático, mas é a partir disso aqui que foi criada, então, a ideia de se criar um novo conjunto, no qual esses conjuntos ia ter, então, esses números imaginários, tá certo? Com a criação desse novo conjunto, então, a gente consegue, então, resolver esses problemas. Esse novo conjunto, que vai englobar todos os outros números que nós já conhecíamos, mais esses números imaginários, nós chamamos, então, do conjunto dos complexos, ou seja, os números complexos. Tranquilo? Vamos ver aqui, então, um resumo aqui do que a gente viu de conjunto até o momento. O primeiro conjunto que nós estudamos, nós falamos sobre o conjunto dos números naturais, tá certo? Ele aparece aqui, ó, eu tenho aqui o conjunto dos naturais, aí surgiu essa necessidade, os naturais, só relembrando, é 0, 1, 2, 3, segue até infinito. Surgiu essa necessidade de valores negativos, tá certo? Nos naturais eu só tenho valores positivos, né? Surgiu essa necessidade de valores negativos, então foi criado o conjunto dos inteiros, onde aparece o quê? Todos os naturais mais os seus opostos, né? Que seriam, então, os números negativos. Mesmo assim, tá certo? Apareceu a necessidade, por exemplo, de colocar se eu tenho 2,5, por exemplo. 2,5, que é a mesma coisa de 25 sobre 10, né? Ou seja, ele nem está aparecendo dentro do conjunto dos naturais, nem está aparecendo dentro do conjunto dos inteiros. Então, com essa necessidade, criou-se o conjunto dos racionais, tá certo? Conjunto dos racionais. E ainda tem aquela situação, por exemplo, a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, isso aqui segue infinitamente. Ou seja, ele nem se enquadra dentro do conjunto dos naturais, nem se enquadra dentro do conjunto dos inteiros, nem dentro do conjunto dos racionais, que são os números que eu consigo escrever em forma de fração, tá certo? Ou seja, então, a esse outro conjunto, então, foi dado o número de conjunto dos irracionais. Então, temos conjuntos naturais, que está dentro do conjunto dos inteiros, né? Ou seja, o conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros, o conjunto dos inteiros está contido dentro do conjunto dos racionais, e nós temos esse conjunto aqui, que é o conjunto dos irracionais, que ele não é racional, então ele é irracional. O que fizeram? Pegaram esses dois conjuntos, o conjunto dos irracionais e o conjunto dos racionais, juntaram num bloco só e fizeram então o conjunto dos reais. Mesmo assim, mesmo com esse grande conjunto, nós percebemos ainda que ainda existiam determinadas situações que a gente não conseguia resolver apenas com números que pertencem ao conjunto dos reais. Foi aquele exemplo que nós fizemos anteriormente daquela equação, ok? Então, foi criado, então, um outro conjunto, tá certo? Que é esse conjunto maior aqui, que ele vai englobar, tá certo? Todos os outros conjuntos vai estar contido dentro dele, tá certo? Que é o conjunto dos números complexos. E quem seriam os números complexos? Seria todos os reais, né, que consequentemente vai ser os irracionais, vai ser os racionais, os inteiros e os naturais, e mais esses números aqui, que são o tal dos números imaginários, são aqueles números que nós falamos no slide anterior. Ou seja, então quando eu junto todos esses números imaginários mais os números reais, eu tenho então esse grande conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Tranquilo? Vamos seguir. Essa daqui foi só uma revisão rápida do que a gente viu de conjunto
até o momento. Então, já conhecemos, então, não tem mais aquela situação de dizer, ó, essa questão eu não consigo resolver porque não tem raiz real. Tudo bem, não tem raiz real, não tem raízes reais, mas tem raízes, pode ter raiz dentro do conjunto dos complexos, ok? Mais uma equação que ele pede para resolver. Se ele pedisse para você resolver apenas, tá certo, no conjunto dos reais, vamos ver o que ia acontecer. Então, eu tenho essa equação normal, x ao quadrado menos 6x mais 25 igual a zero. Vamos resolver essa questão. Resolvendo, vamos fazer por Bhaskara, tá certo? Primeiro, então, vamos ter que descobrir o discriminante, o delta, que é b ao quadrado menos 4a que multiplica c. O delta é igual, b ao quadrado vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 25. Portanto, o delta vai dar igual a 36 menos 100. O nosso delta está dando igual a menos 64. Aqui é aquela situação. Se nós falássemos que você ia resolver apenas no conjunto dos reais, quando você chegasse a esse ponto, você ia falar, ó, não existe raízes reais, tá certo, para essa equação. Só que agora nós estamos falando, ó, não estamos mais trabalhando apenas com os reais. Ele pede para você resolver nos complexos, né? No conjunto dos complexos. Portanto, a partir desse momento, você consegue resolver então. Já que ele está falando dos complexos, você consegue resolver. Então, vai ficar o quê? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? A forma de Bhaskara. X é igual. Quem é o nosso b? O nosso b é menos 6. Portanto, aqui vai ficar 6. Mais ou menos raiz de menos 64, tá certo? Menos 64 sobre 2 vezes A, o nosso A vale 1, aqui vai ficar então 2. X vai ser igual a 6, mais ou menos, eu vou escrever isso aqui assim, ó. Eu vou fazer raiz de 64, né? Fazer maior para você entender. Raiz quadrada de 64 que multiplica menos 1. Raiz quadrada de 64 que multiplica menos 1, tá certo? Vai ser o mesmo menos 64, né? Tudo isso dividido por 2. O x vai ser igual a 6, mais ou menos. Aquela primeira questão que nós resolvemos, eu posso separar. Então, vai ficar assim, então, ó, raiz quadrada de 64 que multiplica raiz quadrada de menos 1. Só que menos 1 dentro dos complexos, a nossa unidade imaginária, o menos 1 é a mesma coisa de i elevado a 2. Portanto, vai ficar i elevado a 2. Tudo isso sobre 2. Já partindo aqui já para a finalização, então, nós temos que x é igual. Eu tenho 6, mais ou menos. Raiz de 64 vai dar 8. E aqui vai sair o i. Então, vai ficar 8 vezes i. Portanto, vai ficar mais ou menos 8 vezes i. Né? Ou seja, a raiz de 64 é 8 e o i ao quadrado, raiz de i ao quadrado, sai só o i. Aqui embaixo vai ficar sobre 2, ok? Esse 2 tanto está dividindo o 6 como está dividindo o 8. Posso escrever assim então, x é igual a 3 mais ou menos 4i. Tudo bem? A nossa raiz 1 seria então 3 menos 4i e o nosso x2 seria 3 mais 4i. Portanto, ó, dentro dos reais, tá certo? Dentro dos reais, você parava essa questão aqui e você ia simplesmente dizer que ela não tem solução, não tem raiz no conjunto dos reais. Como ele pede para você calcular dentro dos complexos, você já tem a ideia de unidade imaginária, né? Que a nossa unidade imaginária i ao quadrado é igual a menos 1, tá certo? Aonde tem menos 1, que apareceu menos 1 aqui, você pode trocar esse menos 1 pela unidade imaginária ao quadrado, tá certo? Aí você consegue resolver, então. O i sai, ficou 8, o i saindo vai ficar, então, 8i. Prosseguindo, então, temos, então, duas raízes, como é uma equação de segundo grau, é normal que tenha duas raízes. Tranquilo? Ou seja, então, quando ele colocar conjunto dos complexos, você sempre vai ter a solução. Pode até nem ser uma solução real, mas vai ter a solução. Prosseguindo. A representação na forma algébrica, tá certo? De um número complexo.
Vamos ver aqui então. Nós temos então, ó, a forma algébrica de um número complexo, que diz o seguinte, ó, um número complexo qualquer pode ser escrito na seguinte forma. Fazendo uma ressalva aqui, ó, esse A e o B, tá certo? O A e o B que aparece aqui na forma algébrica são números reais, tá certo? Então, o número complexo ele pode ser escrito assim, ó, nessa forma algébrica. Na forma algébrica ele vai ser escrito assim, ó, Z, normalmente representado por esse Z minúsculo, tá certo? É igual a A mais BI. Onde esse A é a minha parte real, certo? O A é a parte real, e esse B é a parte imaginária. Lembrando que é só o B que é a parte imaginária. Não é o I, não. É só o termo que está junto com o I é que é a parte imaginária. Ok? Então, quando perguntar qual é que é a forma algébrica de um número complexo qualquer, então vai ser Z é igual a A mais BI. Tá certo? Onde esse A é a parte real e esse B é a parte imaginária. Ele colocou uma observação aqui, ó, nós podemos também representar um número complexo como sendo um par ordenado. Então, eu tenho Z, tá certo? É igual a A, B, onde esse A é a minha parte real e o B é a parte imaginária. Mais tarde a gente vai ver a utilidade dessa representação em forma de par ordenado, nessa aula ainda. Observação. Quando o número imaginário, tá certo? No caso aqui, quando a parte imaginária, né? Quando a parte imaginária é igual a zero, tá certo? Dizemos que esse número real, tá certo? Que esse número é um número real. Então, a situação que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso aqui. Vamos imaginar um número real qualquer naquela forma algébrica, tá certo? Então, eu tenho um Z é igual, sei lá, um determinado o A, vou chamar o A de 3, mas ele está dizendo que a parte imaginária, que é o nosso B, é igual a zero. É como se eu tivesse 0 vezes o I, né? Ou seja, eu tenho um Z, ou seja, é um número complexo escrito na forma algébrica, tenho 3 mais a nossa parte imaginária está dizendo que é igual a zero, então 0 vezes I. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever simplesmente Z é igual a 2, né? Porque 0 vezes I vai dar o próprio zero, portanto, o Z é igual a 2. Ou seja, quando eu tenho um número imaginário em que a minha parte imaginária é zero, ele é o próprio real, tá certo? Ele é simplesmente um número real. Mas todo número real é um número complexo, né? Ou seja, o número real está dentro do conjunto dos complexos. A outra situação seria o seguinte, ó, ele está dizendo agora que o valor real agora, quando a parte real do número complexo é zero, seria alguma coisa desse tipo, ó, Z é igual a 0 mais 2I, tá certo? Ou seja, a nossa parte real é igual a zero, tá certo? Eu tenho aqui uma parte imaginária diferente de zero. Nessa situação aqui, é simplesmente o Z é igual a 2I. Quando isso acontece, que aparece apenas essa parte imaginária, nós falamos que é um imaginário puro. Então, vai ter questões que ele vai dizer, ó, para que o imaginário seja um imaginário puro. Aí você tem que lembrar, para que ele seja um imaginário puro, a nossa parte real tem que ser igual a zero. Quando ele fala, ó, para que esse número complexo seja um real, você tem que lembrar que a parte imaginária tem que ser igual a zero. É o exemplo que ele dá aqui, né? Ó, ele está falando o seguinte, ó, qual deve ser o valor real de x, tá certo? Para que esse número aqui, esse número imaginário, o z igual a 6 mais k menos 4i, seja um real. Ou seja, para que ele seja um número real, a parte imaginária tem que ser zero. Pegando ali o exemplo lá, então z é igual a 6 mais, abre parênteses, k menos 4 que multiplica i. Lembrando aqui, ó, essa daqui é a nossa parte real, tá certo? Essa daqui é a nossa parte imaginária. Para que esse número seja um número real, é essa primeira situação aqui, ó. A parte imaginária tem que ser igual a zero. Para que ele seja um número real, essa parte imaginária aqui, ó, tem que ser igual a zero. Portanto, o nosso k menos 4 tem que ser igual a zero. Passando o 4 para o outro lado, o nosso k é igual a 4. Ok? Portanto, se o nosso k for igual a 4, tá certo?
esse número aqui, esse número complexo aqui, ele vai ser apenas um número real. Vamos a mais um exemplo. Ele dá o exemplo agora já na outra situação. Ele quer que seja um imaginário puro agora. No anterior ele queria que fosse um real, né? E agora ele quer que seja um imaginário puro. Então, relembrando, para que ele seja um imaginário puro, o que tem que acontecer? A minha parte real tem que ser igual a zero, ou seja, toda essa parte aqui tem que ser igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero, e a minha parte imaginária, essa parte aqui, ó, essa parte ela tem que ser diferente de zero. Resolvendo isso aqui, portanto, ó, ele está dizendo então que k ao quadrado menos 36, né, que é a parte real, tem que ser igual a zero. Portanto, eu vou ter que k ao quadrado é igual a 36, tá certo? Que o k é igual a mais ou menos raiz de 36, o nosso k é igual a mais ou menos 6. Até o momento, até aqui por enquanto, nós estamos verificando que o valor do nosso k, ele pode ser mais 6 ou menos 6, tranquilo? Só que eu tenho que verificar outra possibilidade. Aqui, ó, eu tenho então, na parte imaginária, eu tenho k menos 6, tem que ser diferente de zero. Portanto, o meu k tem que ser diferente de 6. Ora, na primeira situação, eu posso usar qualquer um desses dois valores que vai atender o pedido lá, transformar no imaginário puro. Só que a outra situação, esse meu valor aqui, esse valor imaginário, ele tem que ser diferente de zero. Então, para ele ser diferente de zero, o que a gente fez? Fez o k menos 6 diferente de zero. Portanto, o k tem que ser diferente de 6. Se eu posso usar mais 6 e menos 6 aqui, mas eu não posso usar 6 aqui, a nossa solução, então, seria o quê? Na verdade, o nosso k, né? O nosso k seria igual a menos 6. Apenas o menos 6. Ok? Aqui no primeiro momento, ele aceita tanto o mais como o menos, mas no segundo momento aqui, ele quer que seja diferente de 6 positivo. Portanto, o nosso k vai ser 6 negativo. Ok? Vamos para frente. O plano de Argand-Gauss. Apesar de, quando a gente fala de plano, vem sempre a ideia logo de plano cartesiano, mas esse aqui não é o plano cartesiano, tá certo? Esse aqui é, como está dizendo o nome aí, é o plano de Argand-Gauss. Foram dois matemáticos aí. Tem alguns pontos que se assemelham com o plano cartesiano, mas a gente tem que ficar bem atento para lembrar que não se trata do plano cartesiano, e sim do plano de Argand-Gauss, ok? O que é que ele fala lá? Ó? Como todo número complexo pode ser representado como um par ordenado, como a gente já tinha visto anteriormente, ó, AB, é possível estabelecer uma correspondência, tá certo, entre um número complexo, o número complexo aqui, ó, esse número complexo igual a A mais BI, tá certo? E um ponto, o ponto AB, onde esse A aqui vai ser a minha parte real e esse B vai ser a minha parte imaginária. Ou seja, eu posso escrever, como a gente já tinha visto anteriormente, esse número complexo assim, como um ponto do plano, tá certo? Dessa maneira aqui, ó. O A e o B. Onde esse A é a minha parte real e esse B é a minha parte imaginária. Tranquilo? Ok, então o primeiro passo é lembrar, vai ter algumas semelhanças com o plano cartesiano, mas não confundir com o plano cartesiano. A gente está falando do plano de Argand-Gauss, ok? Feita essa parte introdutória desse plano, tá certo? Nós vamos então dar um breve intervalo para um repouso aí, beber uma água, tá certo? Repouso energias e a gente retorna daqui a pouquinho, ok? Ok, guerreiro, de volta então, né? Como nós estávamos falando, a gente pode fazer então a correspondência do nosso número complexo, tá certo? Nessa forma algébrica, tá certo? Com um par ordenado. Onde esse meu A aqui, ó, é a minha parte real e esse B é a parte imaginária. Aí o que vem aqui, ó? Enquanto no plano cartesiano aqui era o nosso eixo X, o eixo das abscissas, tá certo? Não vamos esquecer esse negócio de eixo das abscissas. Aqui, ó, aqui vai ser o nosso eixo da parte real desse número complexo. E aqui é o eixo da parte imaginária. Portanto, aquele plano lá, ele seria representado mais ou menos assim, ó. Esse ponto aqui, ó,
seria o nosso A, né? A nossa parte real, tá certo? Enquanto o nosso B, ó, o nosso B seria esse ponto aqui, que seria a nossa parte que está no eixo imaginário aqui. O ponto, então, seria alguma coisa mais ou menos aqui, ó. Esse ponto, então, aqui, portanto, seria o ponto AB, né? AB. E esse número aqui, esse ponto aqui, a gente chama de afixo. O afixo do número, tá certo? O afixo do número completo. O afixo desse número complexo aqui, em qual nós estamos colocando de um modo genérico, né? A mais BI, onde o A é a parte real e o B é a parte imaginária, ele seria assim, ok? Se a gente colocasse aqui, por exemplo, vamos colocar exemplos numéricos. Eu vou chamar um Z1 de menos 1 e 3i, ok? O que vai acontecer então aqui, ó? No nosso par ordenado, a parte real então seria o quê? Seria o menos 1, né? E a parte imaginária seria o 3. Fazendo aqui no plano cartesiano, vamos imaginar o menos 1 mais ou menos aqui, ó. Menos 1 mais ou menos aqui, ó. Na reta dos reais, né? Na reta da parte real. E o 3, alguma coisa mais ou menos aqui, ó. Seria o nosso 3. Portanto, o ponto seria esse ponto aqui. Aqui é o ponto menos 1 e 3. E aqui seria, então, o afixo desse número complexo Z1. Fazendo aqui um Z2. Um Z2, vamos fazer aqui um 4. Esse Z2 aparecendo só o 4, o que está acontecendo? Onde é que está a parte imaginária dele? A parte imaginária dele, já que não está aparecendo, significa que é 0, né? Portanto, no par ordenado, nós teríamos o que então? Nós teríamos o 4 para a parte real e o 0 para a parte imaginária. Portanto, ele seria o quê? Vamos imaginar então, ó, um ponto 4 mais ou menos aqui, tá certo? Seria o nosso 4. Esse ponto aqui, então, seria então o afixo do nosso Z2, ok? Para finalizar, vamos imaginar um terceiro número complexo aqui, um Z3 igual a menos 2i, tá certo? Menos 2i. Se nós tentarmos localizarmos aqui a parte real, esse número não tem a parte real. Portanto, aqui no par ordenado, a parte real vai ser igual a 0 e a parte imaginária vai ser menos 2, ok? O afixo desse número complexo aí, ó, seria então, vamos imaginar aqui que se fosse 1 e fosse menos 2 aqui, ó. Portanto, o afixo do Z3, é o Z3, né, seria exatamente nesse ponto aqui. O que é que a gente observa? Quando o número tem só a parte imaginária, tá certo? Tem só a parte imaginária, seu afixo está exatamente em cima do eixo da parte imaginária. Quando o número complexo tem só o quê? Tem só a parte real, o seu afixo, tá certo? O seu afixo aqui, ó, está exatamente em cima da parte do eixo dos reais. Tranquilo? Se tiver os dois, né, aí vai estar com esse exemplo aqui, não vai estar em cima nem de um eixo nem do outro, vai estar em outro ponto qualquer. Tranquilo? Bem entendido, então, a ideia do plano de Argand-Gauss. Em alguns pontos se assemelha com o plano cartesiano, só que a gente tem que lembrar que esse eixo aqui é o eixo da parte real, esse eixo aqui é o eixo da parte imaginária, esse número que está aqui na fórmula algébrica, tá certo? A gente pode transformar no par ordenado, onde esse A está aqui, é a parte real, esse B está aqui, que é a minha parte imaginária. Tranquilo? E esse ponto aqui do encontro dos pontos é o que nós chamamos de afixo. Vamos para frente. Igualdade entre dois números reais. Quando é que dois números reais, não, igualdade entre dois números complexos, tá certo? Quando é que dois números complexos são iguais? Basicamente é o seguinte, para dois números complexos ser iguais, a sua parte real, tá certo? A parte real de um número tem que ser exatamente igual à parte real do outro número. E a parte imaginária de um número tem que ser exatamente igual à parte imaginária de outro número. De uma maneira genérica, eu tenho aqui, ó, esse número real aqui, esse número complexo, A mais BI,
nós estamos afirmando que ele é igual ao C mais o DI. Isso só vai acontecer, tá certo? Esses dois complexos só serão igual se esse A, que é a parte real, for exatamente igual a esse C, que é a parte real desse outro número. Aqui seria um Z1 e aqui um Z2, tá certo? Então, ó, esse A do Z1 tem que ser exatamente igual ao C do Z2, que são as duas partes reais. Consequentemente, também, ó, as partes imaginárias. O B, que é do Z1, tem que ser exatamente igual ao D, que é do Z2. Ou seja, só vai existir igualdade entre dois números complexos se a parte real de um for exatamente igual à parte real do outro. E se a parte imaginária de um for exatamente igual à parte imaginária do outro. Com essa ideia na cabeça, a gente consegue fazer alguns exemplos, tipo esse aqui, ó. Ele pede para você calcular o valor de x e de y, tá certo? Sabendo que esses dois números complexos, ó, 2x mais y mais i é igual a menos 1 mais x menos y, que multiplica i. Primeira coisa, a gente tem que identificar a parte real e a parte imaginária de cada número, né? A parte real, tá certo? É essa parte aqui. A parte imaginária é a parte que não raciocine como sendo a primeira parte, porque ela pode vir em uma ordem trocada. Eu posso ter um número real, um número complexo desse tipo aqui, por exemplo, eu ter 2i mais 5, tá certo? Então, a parte real não é a primeira, tá certo? Você tem que imaginar que a parte real é essa que está independente, não está junto com o termo i. E a parte imaginária é justamente a que está junto com a unidade imaginária, que é o i. Nesse caso aqui, ó, a nossa parte real, então, seria esse 2x mais y. A nossa parte imaginária não está aparecendo aqui, mas eu tenho um aqui multiplicando, tá certo? Nesse outro, ó, a minha parte real é essa daqui e a minha parte imaginária é essa daqui que está junto do i, da unidade imaginária, ok? O que é que nós vimos lá da definição de números complexos iguais? A parte real desse aqui, ou seja, 2x mais y, tem que ser igual à parte real do outro, ou seja, tem que ser igual a menos 1. E a parte imaginária, ou seja, x menos y, tem que ser igual à parte imaginária do outro, tem que ser igual a 1. Caímos aqui num sistema bem tranquilo de se resolver, por sinal, né? Sistema bem direto, dá para fazer por adição, aqui vai ficar 3x, aqui eu tenho mais y menos y, vai zerar, tá certo? Igual, menos 1 mais 1 vai zerar também. Portanto, o nosso x, esse 3 vai passar dividindo, eu vou ter 3 dividido por 0, que vai dar igual a 0. O nosso x é igual a 0, eu posso substituir em qualquer uma das duas e vou descobrir o valor do y. Vou substituir nessa primeira aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 0 mais y igual a menos 1. 2 vezes 0 é 0, né? Aí, então, mais y vai ser o próprio y. O y é igual a menos 1. Portanto, para que esses dois números complexos sejam iguais, tá certo? Ele está afirmando que são iguais. Esse meu x tem que ser igual a 0 e o meu y tem que ser igual a menos 1. Tranquilo? Vamos para frente. Operação com os números complexos. É bem simples também, é bem tranquilo, certo? De um modo geral, você só tem que imaginar, falando primeiro aqui da adição e da subtração. Você vai somar ou subtrair, né? Somar ou subtrair a parte real e somar ou subtrair a parte imaginária. Você vai ver também que é bem tranquilo, não tem muito mistério. É como eu falei, essa primeira aula é uma aula de introdução, tá certo? Que ela vai servir de respaldo para aulas do futuro, para assuntos do futuro, ok? Então, nós temos aqui, então, a regra, né? A regra é bem básica, bem simples. Soma ou subtrai o termo real e soma ou subtrai os termos imaginários. Ele deu 2 exemplos aqui, não, tem 3 exemplos, na verdade, para resolver. Eu tenho o Z1, que vale 3 mais 2i, o Z2, que é menos 2 mais i, e o Z3, que é igual a menos 4i. Ele pede para você fazer Z1 mais Z2. Você só tem que ter cuidado com o jogo de sinais, né? Quem é o meu Z1? É o que ele está pedindo para fazer. Vai ser 3 mais
2i. Ele pede para você somar com Z2. Então, mais, quem é o Z2? O Z2, como está aparecendo esses valores negativos aqui, é bom colocar dentro do parênteses. Menos 2 mais i. Ok? Isso aqui vai dar o que então? Ó? Resolvendo então aqui, ó, isso aqui vai ser igual, eu tenho 3 mais 2i, né? Aqui, ó, vai trocar os sinais, ó, mais por menos vai ficar menos 2, e aqui mais por mais vai ficar mais i. Então, como ele falou, é simplesmente ó, somar ou subtrair a parte real e somar ou subtrair a parte imaginária. A parte real, eu tenho 3 menos 2, portanto, isso aqui vai ficar o quê? Ó, 3 menos 2 vai ficar 1. A parte imaginária, eu tenho 2i mais i. 2i mais i vai ficar igual a 3i. Tranquilo? Bem simples, né? Só tem que ter cuidado com os sinais realmente. Esse outro aqui, ele pede para você fazer o Z3. Quem é o Z3? O Z3 é menos 4i. Menos 4i. Ele pede para você subtrair do Z2. Então, menos, colocar no parênteses aqui, quem é o Z2? Ó, menos 2 mais i. É só ter cuidado com os sinais que não vai se perder. Então, eu tenho menos 4i, ó, menos 4i, né? Aqui menos com menos vai ficar mais 2, menos com mais vai ficar menos i. A parte real, eu só tenho a parte real desse outro. Portanto, é como se eu tivesse 2 mais 0, que a outra parte real é 0. Vai ficar simplesmente o 2. Portanto, isso aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar 2, que é a parte real, tá certo? E a parte imaginária, eu tenho menos 4i, menos i. Então, vai ficar menos 5i. Tranquilo? Para finalizar mais um exemplo aqui, ele pede para você fazer Z1 menos Z3. Quem é o nosso Z1? Nosso Z1 é 3 mais 2i. Mais uma vez aqui, cuidado com o sinal, né? O menos, vou colocar dentro de parênteses. O Z3 é simplesmente só o menos 4i. Como é que vai ficar então? Ó? Eu tenho então, vou repetir, 3 mais 2i, 3 mais 2i. Aqui eu vou ter menos com menos vai dar mais. Então vai sair então mais 4i. Mais uma vez aqui, ó, a parte real só tem o 3, portanto vai ficar 3, né? E a parte imaginária eu tenho 2i mais 4i, vai ficar então 6i. Tranquilo? A adição e a subtração é bem tranquila, bem bacana mesmo, só tem que ter cuidado com os sinais. Passando para a multiplicação também. A multiplicação também não tem problema, é bem tranquilo também. Você só tem que lembrar do seguinte, daquela ideia da propriedade distributiva da multiplicação, tá certo? E principalmente lembrar desse detalhe aqui, ó, que a nossa unidade imaginária ao quadrado vale menos 1, porque aqui vai acontecer bastante, ok? Se não, vejamos. Ele pede para você fazer o Z1 vezes o Z2. Quem é o nosso Z1? É o 3 mais 2i, que multiplica o Z2. Quem é o Z2? Menos 2 mais i. Vamos só ver se está certo. O Z1, 3 mais 2i, e o Z2, menos 2 mais i. Fazer simplesmente a distributiva. Então, vai ficar o quê? 3 que multiplica menos 2, vai dar menos 6. 3 que multiplica mais i, vai dar mais 3i, né? Aí agora aqui, ó, 2i que multiplica menos 2, vai ficar menos 4i. Ó, eu tenho mais 2i que multiplica menos 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 4, aqui essa parte real, né? Ó, o 2 que multiplica menos 2 vai dar menos 4, e o i que multiplica ele mesmo. E para finalizar aqui, eu tenho 2 que multiplica 2i. Então, vai ficar mais por mais, vai ficar mais. 2 que multiplica 1 vai dar 2. E o i que multiplica i vai dar i ao quadrado. Aqui é que eu falei, ó, tem que ter cuidado que o nosso i ao quadrado é menos 1. Aqui, então, continuando, eu vou ter menos 6. Aqui eu tenho 3i positivo menos 4i. 3i menos 4i vai ficar, portanto, ó, 3i menos 4i vai ficar menos i. Aqui eu tenho 2 que está multiplicando i ao quadrado. Eu tenho 2 que está multiplicando i ao quadrado.
2 que está multiplicando menos 1. Né? Então, na verdade, eu vou ter 2 que está multiplicando menos 1. 2 que multiplica menos 1 vai dar menos 2. Menos 2. Vai ficar menos 8 mais menos 6, menos 2 vai dar menos 8 menos i. Ok? Ou seja, fazer o produto é só ter o cuidado de fazer a propriedade distributiva. Esse aqui vai multiplicar o primeiro, depois ele vai multiplicar o segundo. Aí esse aqui agora, o segundo vai multiplicar o primeiro, depois vai multiplicar o segundo. Vai fazendo com cuidado, tá certo? Para não errar, que com certeza não vai dar muita dor de cabeça. O próximo exemplo aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho o ZI, o Z1, quem é o Z1? O Z1 é 3 mais 2i, que multiplica o Z3. Quem é o nosso Z3? O nosso Z3 é 1 menos 3i. A mesma ideia, tá certo? Fazer a propriedade distributiva, vai ficar 3 que multiplica 1, vai dar 3. 3 que multiplica 3i, né? Vai dar menos 9i. Aí, para cá agora, 2i que multiplica 1, vai ficar mais 2i. E, por último aqui, 2i que multiplica menos 3i. Os sinais vai ficar negativo, né? Ó, a parte vai ficar 6, 2 vezes 3 dá 6, e i vezes i vai dar i ao quadrado. Sempre lembrar, ó, que i ao quadrado vale menos 1. Aqui vai ficar, então, ó, 3 menos 9i mais 2i. Menos 9i mais 2i vai dar menos 7i. Aqui eu tenho menos 6 que está multiplicando menos 1. Ó. Ora, menos 6, tá certo? Menos 6 que multiplica menos 1, eu tenho isso aqui, ó, menos 6 que multiplica i ao quadrado. É a mesma coisa que menos 6 que multiplica menos 1. Porque i ao quadrado é menos 1, né? Então vai dar o quê? Ó? Aqui vai dar mais 6, né? Ó, porque menos com menos vai ficar mais 6. Portanto, eu vou ter o quê? Ó? 3 mais 6 vai dar 9 menos 7i. Tranquilo? É só ter cuidado com os sinais, né? Fazer passo a passo, sem pressa, que você consegue fazer tranquilo. Tudo bem? A parte, então, de multiplicação é só isso, é só a aplicação direta da propriedade distributiva. Vamos falar de conjugado para poder falar sobre a divisão de dois números complexos. Para falar da divisão, para fazer a operação de divisão, nós primeiro temos que falar de conjugado. Mas conjugado é bem tranquilo, não tem muito mistério não. O que seria o conjugado então? De uma maneira geral, tá certo? Sem muitas delongas, o conjugado de um número complexo vai ser exatamente o número complexo inicial, só trocando o sinal da parte imaginária. Então, eu tenho esse número complexo, z igual a A mais BI. O conjugado que é representado com essa barrazinha aqui em cima do Z é simplesmente eu trocar o sinal da parte aqui imaginária. Ou seja, A mais BI, a minha parte imaginária é o B, eu vou trocar o sinal do B. Ok? Fez a troca aqui do sinal aqui, da parte imaginária, você tem então o conjugado. Tendo conhecimento do conjugado, então, a partir daí a gente pode fazer então a ideia de divisão. Só uma observação antes de trabalharmos com a divisão propriamente dita. O que é que ele fala? Ó? O conjugado, tá certo, de um determinado número complexo. Eu tenho esse Z igual a A mais BI. Multiplicado pelo seu conjugado, ele vai resultar no número real. Vamos pensar aqui o número complexo aqui qualquer. Um Z igual a 2 mais 3i, tá certo? Quem é que seria o conjugado dele? O conjugado dele é o mesmo número trocando o sinal da parte imaginária. Ou seja, Z, 2 menos 3 vezes i. Ou seja, é o mesmo número, eu troquei só o sinal da parte imaginária. Vamos fazer esse produto aqui. Ele está dizendo que o produto, né, vai dar igual ao número real. Vamos só ver se isso aqui é verdade. Só para conferir. Então, eu vou ter o quê? 2 mais 3i, que multiplica 2 menos 3i. Já sabemos como é que faz a multiplicação. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar menos 6i, mais 6i. Aí vai ficar 3i que multiplica 3i.
Então, eu vou ter o quê? Menos, né? 9 que multiplica i ao quadrado. Então, vou ficar com 4, menos 6i mais 6i vai zerar, vou cortar esses dois. Aqui, ó, esse menos 9 está sendo multiplicado por menos 1, né? Porque i ao quadrado vale menos 1. Então, o menos 9 está sendo multiplicado por menos 1, que vai dar, no caso, mais 9, ok? Portanto, dando igual a 13. Realmente, ó, o produto de um número complexo, quando multiplicado pelo seu conjugado, ele resulta no número real, ok? Com o entendimento, então, já de conjugado, a gente consegue, então, efetuar a operação de divisão. Como é que seria a operação de divisão? Dá para fazer meio com associação com aquela operação que a gente aprendeu, que é a operação de racionalização. Lembra um pouco, tá certo? O que é que eu vou fazer, ó? Para fazer a divisão desse número aqui, ó, tá certo? De um número conjugado, eu vou simplesmente multiplicar, é o que ele fala aqui, é simplesmente, eu vou multiplicar o denominador e o numerador pelo conjugado do denominador. Ou seja, então se eu tenho, tá certo? Se eu tenho esse número aqui, 2 mais 6i, dividido por 3 menos 2i, para fazer essa divisão aqui, primeiro eu tenho que multiplicar em cima por 3 mais 2i, que é o conjugado do denominador, para não alterar o resultado, embaixo também eu tenho que multiplicar por 3 mais 2i. Ou seja, é simplesmente multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Já sabemos fazer a operação de multiplicação, vamos fazer isso aqui direto então. Portanto, isso aqui vai ser igual, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes 2i vai dar 4i, 6 vezes 3 vai dar 18i, e 6i vezes 2i. 6 vezes 2 vai dar 12, e o i vezes i vai dar i ao quadrado. Aqui embaixo vai ficar o quê? Ó? 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 2i vai dar positivo 6i, menos 2i vezes 3 vai dar negativo menos 6i, e para finalizar, ó, menos 2i vezes 2i vai ficar negativo 4i ao quadrado. Sempre lembrando, né, que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Continuando aqui ao lado, teremos então aqui em cima, ó. Aqui em cima eu posso ter então 6, aqui eu tenho 4i mais 18i, vai ficar então 22i, e aqui eu tenho 12 que multiplica i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então vai ser 12 que multiplica menos 1, vai ser menos 12, dividido por... Aqui eu vou ter o quê? Ó? Esse 6i positivo e esse 6i negativo vai se anular. Então, eu vou ter 9, e aqui eu vou ter 4 que multiplica menos 1, porque i ao quadrado é igual a menos 1, tá certo? Então, 4 menos 4 que multiplica menos 1 vai dar mais 4. Aqui em cima eu tenho, portanto, eu tenho 6 menos 12, que vai dar menos 6, mais 22i, dividido por 13, ok? Tranquilo então, né? Então, fazer a divisão conjugada é só você repetir, ou melhor, multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do seu denominador. Tranquilo? Ok, guerreiro. Então, esse próximo exemplo aqui, ele é um pouquinho mais interessante, tá certo? Aquele foi um exemplo mais didático, mais para você entender como é que funciona, mas também não é complicado não, ele é só mais interessante, mas ser mais interessante não significa que você não vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer tranquilo. Nós já sabemos como é que faz a divisão então, aqui trata-se de uma divisão, eu tenho o quê? Eu tenho 2 mais um 3i, que está sendo dividido por 2 menos um x que multiplica i. O que é que ele está querendo? Ele está querendo que você descubra o valor para esse x aqui, de modo, está certo, que esse imaginário seja um imaginário puro. Primeiro vamos fazer a divisão, depois é que a gente vai tentar analisar esse x aí. Como é que a gente faz a divisão então? Eu vou multiplicar o numerador e multiplicar o denominador pelo conjugado do denominador. Quem é o nosso denominador?
2 menos xi. Então, vamos multiplicar aqui os 2, então. Ó. Os 2 multiplicado para não alterar o resultado, né? Ó, 2 mais xi multiplicado por 2 mais xi. Ok? Fazendo aqui a distributiva. Em cima nós vamos ter então, ó, 2 que multiplica 2 vai dar 4. 2 que multiplica xi vai dar 2xi. 3i que multiplica 2 vai dar 6i. E para finalizar, ó, 3i que multiplica xi. Então, vai dar 3x vezes i ao quadrado. Ok? Aqui embaixo vai ficar 2 que multiplica 2 vai dar 4. 2 que multiplica xi vai ficar, então, 2xi menos xi que multiplica 2 vai dar xi que multiplica 2, é a mesma coisa, a ordem não vai alterar, 2 que multiplica x que multiplica i. E para finalizar, ó, vai ficar menos o x i que multiplica o xi, que vai dar x ao quadrado vezes i ao quadrado. Ok? Continuando aqui então, ó. Lembrando sempre, né, que o nosso i elevado ao quadrado é menos 1, certo? Portanto, aqui eu vou ter, então, 4. Esse termo aqui vai ficar 3x que multiplica menos 1. 3x que multiplica menos 1 vai dar menos 3x. Portanto, ó, menos 3x. Tá certo? Esse termo aqui, ó, eu tenho 2xi e 6xi. Eu vou colocar o i em evidência. Vai ficar, portanto, mais i que multiplica 2x mais 6. Tranquilo? A parte de cima? A parte de baixo aqui, então, ó. Esse aqui, ó, vai embora com esse, né? Ficou, então, ó, o 4. Aqui eu tenho menos x ao quadrado, que está sendo multiplicado por menos 1. Porque i ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar o quê? Mais x ao quadrado. Aqui eu vou abrir uma ressalva para o seguinte. Observe, ó. Nós fizemos o anterior fazendo a distributiva normal, fizemos essa daqui fazendo a distributiva também, mas verifique, ó, que nessa parte de baixo aqui no denominador, eu posso até fazer a distributiva sem problema nenhum, mas no final vai ser sempre isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, certo? Então, você vai pegar o quadrado desse primeiro aqui, dessa parte real aqui, mais o quadrado dessa parte imaginária, tranquilo? Então, o quadrado primeiro mais o quadrado segundo. Se fizer por meio da distributiva, não tem problema. Mas para ganhar tempo, você poderia sacar essa ideia aí. Então, aqui em cima, ó, ficou então, ó, a parte real ficou 4 menos 3x e a parte imaginária ficou 2x mais 6. E aqui esse denominador ficou 4 mais x ao quadrado. Vamos separar aqui, eu posso fazer isso aqui. Esse 4 mais x ao quadrado, tanto ele é denominador da parte real, como é denominador da parte imaginária. Eu vou só separar aqui, ó. Vai ficar então, ó, 4 menos 3x dividido por 4 mais x ao quadrado. Mais a minha parte imaginária aqui, ó, 2x mais 6, que multiplica aí, dividido por 4 mais x ao quadrado, ok? Quando chega a esse ponto aqui, aí você volta porque ele está pedindo, porque ele está solicitando na questão, ele está querendo saber o valor desse x, de maneira que esse número aqui, tá certo? O resultado dessa divisão dê um imaginário puro. Ora, dá um imaginário puro, essa parte aqui, né, essa parte real, ela tem que ser igual a zero. Se a parte real for igual a zero, o resultado vai ser um imaginário puro. Ou seja, essa parte aqui tem que ser igual a zero e essa parte aqui, ó, a parte real é igual a zero e a parte imaginária diferente de zero, né? Então, vamos verificar aqui. Então, eu vou ter, então, ó, 4 menos 3x sobre 4 mais x ao quadrado, dando igual a zero. Isso aqui eu posso passar multiplicando, eu vou ter, então, 4 menos 3x é igual a zero. Isolando o x, então, eu vou ter, então,
3x é igual a 4. O nosso x, então, é igual a 4 sobre 3. Ou seja, para atender, tá certo? Para atender a primeira situação, que é a parte real ser igual a 0, o nosso x é igual a 4 sobre 3. Vamos verificar essa segunda situação, ó, que é o 4 mais, ou melhor, o 2x mais 6, né? O 2x mais 6 dividido por x por 4 mais x ao quadrado. Isso aqui tem que dar diferente de 0. É a outra situação, né? A mesma ideia, vou passar isso aqui para cá, vai ficar então 2x mais 6 diferente de 0, tá certo? Vai ficar 2x diferente de menos 6, portanto, o nosso x tem que ser diferente. Eu tenho menos 6, esse 2 vai passar dividindo, então vai ficar menos 3. Ou seja, ele pede para o x ser igual a 3 sobre 4, e a outra imposição é que o x seja diferente de menos 3, ou seja, então realmente esse valor aqui, ó, o x igual a 4 sobre 3, ele atende o que ele está pedindo para transformar esse número aqui no imaginário puro. Tranquilo? Um pouquinho mais trabalhosa, mas tranquila de se resolver também, tá certo? Ok, guerreiro, então por hoje a gente finaliza. O nosso próximo assunto, então, a nossa próxima aula, nós vamos falar, continuando ainda dentro do conjunto dos complexos, vamos falar sobre potência de I, a representação trigonométrica e as operações na forma trigonométrica. Deixa eu apagar aqui para você visualizar o que vai ser visto na próxima aula. Então, só reforçando, continuamos então dentro ainda do item 1 do nosso edital, né? Falando já então, continuando ainda com o conjunto dos complexos, vamos falar então da potência de I, representação trigonométrica dos números complexos e operações envolvendo então essa forma trigonométrica. Tranquilo?